A pressão alta é uma das doenças mais comuns, tanto no Brasil como no mundo. Ela afeta 1 em cada 4 brasileiros adultos. Mais da metade da população idosa é afetada por essa doença. E 5% das crianças e adolescentes também apresentam essa doença. Então é um problema de saúde muito significativo, que cada um de nós deve ter um conhecimento básico sobre ele para prevenir o aparecimento desse problema e também para aconselhar amigos e familiares sobre esse assunto. Quais são os sintomas da pressão alta? Algumas pessoas não apresentam sintomas. Elas podem estar com a pressão de 200 por 120 e não sentirem nada. Então, muitas vezes, a pressão alta é uma doença silenciosa. Outras pessoas apresentam dores de cabeça, mal-estar, dificuldade para respirar, vômitos e visão borrada. Esses são os principais sintomas da pressão alta. Quais são as consequências da pressão alta? A pressão alta, ela possui graves consequências. Quais são elas? O desencadeamento de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, de insuficiência renal e cegueira. Como é feito o diagnóstico da pressão alta? O diagnóstico é feito através de 3 medidas da pressão arterial, separadas por um intervalo de pelo menos 7 dias. Se os valores dessas medidas forem iguais ou maiores do que 140 por 90, é feito então o diagnóstico do problema. Essas medidas devem ser feitas com o paciente em repouso após 5 minutos. Ou seja, quando você chega na unidade de saúde para fazer a mensuração da sua pressão, você deve aguardar um prazo de 5 minutos antes de realizar a medida. E também você deve evitar o consumo de cigarro e bebidas com cafeína por 30 minutos antes de realizar a medida da pressão. Então, você deve evitar o uso de café, chimarrão, bebidas achocolatadas antes de realizar a medida da pressão arterial. Quais são as causas dessa doença? A principal causa é a má alimentação, apesar de muitas pessoas acreditarem que a causa está no fato de que tem outros familiares que têm a doença, mas isso não é verdade. Se o fator alimentar não estiver associado, mesmo que a herança genética esteja ali, a doença não vai aparecer. A principal causa é a má alimentação. Guarde bem essa informação. A principal causa é o seu hábito alimentar. E qual o principal hábito alimentar que está desencadeando essa doença? O excesso de consumo de sal. O brasileiro consome sal excessivamente, mais do que o dobro da quantidade recomendada. E o que fazer, então, para reduzir o consumo desse alimento? Procure evitar o uso de alimentos industrializados, como, por exemplo, enlatados, embutidos, alimentos prontos, como sopas instantâneas, molhos prontos, macarrão instantâneo. Todos esses alimentos apresentam uma grande quantidade de sódio na sua composição. O sal, que é o cloreto de sódio, é composto de 40% por sódio. Então, em 1 grama de sal, há 400 miligramas de sódio. E o consumo máximo recomendado de sódio por dia é 2.000 miligramas. Só para termos uma ideia, o pão francês de 50 gramas apresenta 320 miligramas de sódio. Então, se você consome 2 unidades de pão francês por dia, você está consumindo 640 miligramas de sódio, o que já dá aproximadamente 1/3 da quantidade máxima de sódio recomendada por dia. Você não sabia dessa informação, então procure observar qual a quantidade de sódio que tem em cada alimento e lembre que o máximo é 2.000 miligramas de sódio por dia. A outra dica importante para reduzir o consumo de sódio é aumentar o consumo de frutas e vegetais por dia. Procure consumir
pelo menos 3 porções de frutas e 3 porções de verduras por dia. Se você é uma pessoa que ainda não consome frutas por dia, dê pequenos passos. Procure iniciar consumindo pelo menos uma fruta por dia. Uma fruta no café da manhã, por exemplo, se você tem o hábito do café da manhã. Se você não faz uso de café da manhã, pode ser uma fruta na janta. Na prática de consultório, é muito comum encontrarmos crianças e adolescentes que não comem nenhuma fruta por dia. Essas crianças e esses adolescentes consomem frutas 2, 3 vezes por semana. Isso é muito pouco para garantir saúde. É por isso que nós estamos vivenciando hoje em dia tantas crianças e adolescentes acima do peso e apresentando muitas vezes problemas de adultos, como a pressão alta, o diabetes e até o câncer. Doenças que poderiam ser evitadas caso essas pessoas consumissem alimentos mais naturais. Então, hoje em dia, é dada a preferência pelo consumo de alimentos industrializados. Eu convido a essa pessoa que frequente uma feira de alimentos orgânicos, uma feira ecológica da sua cidade, para conhecer um pouco mais sobre as opções disponíveis que nós temos de alimentos naturais. Na parte, por exemplo, de raízes, eu poderia citar algumas delas só para que você tome conhecimento. Nós temos a mandioca, temos a batata doce, a mandioquinha, o inhame, o cará, a batata inglesa, enfim, só de raízes ricas em amido nós temos uma série de opções. Outro ponto importante é a redução do consumo de gorduras. Hoje em dia é muito comum o uso de óleos vegetais para o preparo de alimentos como, por exemplo, o arroz, feijão, a massa, a batata. Todos eles recebem óleo durante o seu preparo. Isso não é bom, porque acaba se consumindo uma grande quantidade de óleo. Todos esses alimentos que eu citei não precisam ser preparados com óleo. Você pode deixar o uso de óleo para ser adicionado às saladas e não no preparo de outros alimentos. Isso vai ajudar no controle do seu peso, vai ajudar no controle da sua pressão. As consequências da pressão alta são muito graves, muito sérias e por si só são um forte motivo para nós prevenirmos essa doença e para nós controlarmos essa doença. Gostaria de lembrar que nem todas as pessoas que apresentam essa doença necessitam, num primeiro momento, de utilizar medicamentos. O uso inicial de medicamentos só está recomendado para aqueles casos em que a pressão está em níveis muito elevados, como, por exemplo, acima de 180 por 110. Nos demais casos, o tratamento inicial é um não medicamentoso, que envolve as modificações do estilo de vida, o controle alimentar, a atividade física e o controle do estresse.